Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você decidiu assistir esse podcast, que é o melhor podcast que existe nesse país. Algumas pessoas estão comentando que eu falo a palavra podcast errado, que eu coloco um R na hora de falar o podcast, mas é porque eu sou de Brasília, ok? Então, parem com a xenofobia de vocês, pau no cu de vocês. Antes de apresentar as convidadas, nós queremos agradecer aqui, lembrar de agradecer ao pessoal da El Patrão Platas, que sempre está aí apoiando esse podcast desde o primeiro, né? Por isso que, não à toa, trouxe o dono deles aqui no primeiro episódio, né? E agora apresentando nossas convidadas, Svetlana e Carol Bonomi. Acertei? Isso. Acertou. Mas vocês viram que eu realmente tive que parar um minuto pra tentar Sim, lembrar. eu tava com medo que tu fosse errar meu nome também, né? Não, Tu não, pensou não, antes. não. O teu, eu tava pensando pra lembrar o dela. O teu é muito fácil de lembrar. Svetlana é muito fácil de lembrar. É a primeira pessoa que fala isso, viu? Sério? Juro. Que as pessoas... É tudo menos Svetlana. Aí eu falo Lana porque fica mais fácil, né? Qual o mais comum deles errar? Bem, meu nome. Não, mas eles chamam de quê? Às vezes confundem o V com o U. Às vezes adicionam um R onde não tem um R, tipo, antes do T. Às vezes mesmo eu falo Lana. Aí é Alana, Luana, Luna, Laura. Caralho, já foi pra Lara. Laura. Pô, é foda, hein? É foda. É tudo foda. Mas aí eu faço o delineado, né? Pra o pessoal conseguir identificar que é a Laninha. É Svetlana. Svetlana. Entendeu? Alguém tem que ter... É assim que se pronuncia mesmo, Svetlana. Eu sempre fiquei com medo de falar teu nome e errar. Eu leio assim, mas eu falei, mas será que pronunciando é desse jeito, mano? O teu, Carol. Meu é Elma. Carolina. Exatamente. É nome da década de 80, música do Chico Buarque, então não tem muito segredo, não. Padrão. Nós estamos aqui hoje para falar de trabalhos na internet. Existem várias ramificações de trabalhos na internet, correto? Eu trabalho com internet, vocês trabalham com internet. A gente trabalha em ramos diferentes da internet, sendo que daqui a pouco eu estarei na sua plataforma em breve também, mas vocês trabalham com internet com conteúdo adulto, OnlyFans e outras plataformas. Quais são as plataformas? Já tem plataforma nova que eu tô bem atrasado desse bagulho. Eu parei, que eu conheço é OnlyFans e... E basta, né? E basta um pouco. Não, tem um outro também, não tem? Privacy, eu acho, não sei. Peraí, vamos aos... É que eu não sei como funciona nada. Vamos aos poucos, né? Porque o Thiago é assim, ele vai falando e falando e falando. Primeiro que eu sempre convido a Carolzinha pra vir comigo, que ela não é uma trabalhadora sexual, daquelas que posta foto nua na internet, mas ela é uma pesquisadora. Né? Ela estuda há muito tempo o ramo de prostituição, trabalho sexual. Deixa eu me apresentar um pouco. Eu faço trabalho sexual, eu tiro fotos, enfim. Faz uns 7 anos. Eu trabalho exclusivamente com isso há uns 3. Eu estou em plataformas como o OnlyFans, mas eu não estou em plataformas brasileiras porque eu tenho medo de retaliação. Isso é um negócio que a gente pode falar daqui a pouco também. Porque... Privacy, Fatal Model, todas as plataformas, elas são empresas que elas visam um lucro. Elas estão com esse discurso, por exemplo, a Privacy, monetize a sua liberdade. A Fatal Model, empoderando acompanhantes. Só que a gente sabe que, no final das contas, não é bem isso, né? A gente sabe que a gente está no capitalismo. Os caras, às vezes, estão ganhando com a minha mais-valia do meu trabalho, indiscriminadamente, sabe? Enfim, eu sou a puta digital, né? A empírica. Sim. E ela vem com todo o conhecimento dela, sabe, acadêmico, também de experiência, porque a gente, até aqui em São Paulo, a gente teve a oportunidade de ver rolês hiper diferentes, de fetiches extremos, sabe? Então, ela me completa. Boa. Eu sou Carol Bonomi, como a Alana falou, eu sou pesquisadora, eu sou formada em ciência política pela Unicamp, faço doutorado também na Unicamp, no Núcleo de Estudos de Gênero PAGU. Eu pesquiso prostituição já tem uns 12 anos, mais ou menos. O meu mestrado foi sobre a história do movimento brasileiro de prostituta, um pouco para fazer uma discussão, né, com a teoria de movimentos sociais e mostrar como que esse movimento é organizado, como ele se estrutura e principalmente para ter essa discussão e o reconhecimento que o movimento brasileiro de prostituta também é um movimento social, que segue muitas similaridades também dos movimentos brasileiros do Brasil como um todo, que se formaram aí na abertura democrática e assim também como
tipo, movimento negro, movimento feminista, movimentos de bairro, né, que estava muito ligado ao PT também, a teoria da libertação, o Leonardo Boff, etc. E aí chegou no doutorado, eu falei, bom, já que eu estou estudando, mostrei um pouco essa categoria, agora eu quero estudar o que faz o trabalho sexual ser trabalho. Só que aí teve a pandemia, e aí tudo mudou. Então, hoje eu estou estudando aí um pouco das transformações do trabalho sexual durante e pós-Covid. Mas nisso também, nessa coisa de internet, eu também sou uma trabalhadora não reconhecida, assim também como as trabalhadoras sexuais, autônoma também, também uma classe aí precarizada que são os pesquisadores, e agora a gente está sofrendo também esse movimento de colocar o que a gente pesquisa na internet. Então, nas minhas redes sociais, eu discuto muito sobre educação sexual, história da pornografia, história da prostituição, também alguns assuntos polêmicos para desmistificar algumas informações também incorretas, né? Tanto sobre pornografia, vício em pornografia, enfim. E aí, minha relação é muito assim, né? Próxima também e afetiva com as pessoas que trabalham com sexo. Uma dúvida que eu queria tirar logo de início, assim, só uma dúvida minha mesmo, assim. Com esse avanço do conservadorismo no Brasil, era para ter feito esse tipo de trabalho não ter renda mais se o país realmente fosse conservador igual prega. O que a gente conseguiu ver que nessa onda do conservadorismo aí afetou alguma coisa ou continuou... Tipo assim, porra, era pra estar... Você está em crise nesse momento, porque o país agora tá, 70% do país se considera conservador, de valores cristãos, que, nossa, somos contra qualquer tipo de pornografia e não sei o que, prostituição, tudo. E como isso está hoje, tipo, desde 2018 pra frente? Então, se a gente for parar pra pensar na história, a questão do sexo sempre foi, assim, pensada nesse molde reprodutivo, heterossexual, muito voltado por homens, mas, desde, assim, vamos dizer, da constituição, da prostituição mesmo, esse era um lugar, por exemplo, das relações íntimas dos homens, onde os homens poderiam aprender sobre a sexualidade. Então, assim, o discurso conservador, na verdade, ele tem essa armadilha, né? Para o lado público, você tem que se mostrar conservador. Para o lado privado, você ainda tem as suas necessidades, de muitas aspas, do homem. Tanto que muitos homens conservadores, eles consomem o conteúdo adulto. Eu tenho interlocutoras de pesquisa que falam, Carol, eles podem tacar hate o que for no Twitter, no Instagram, mas está ali assinando o meu conteúdo. Então, isso assim... Caramba. A questão que eu acho... a gente tem um outro problema sobre a questão do mercado sexual, que é a gente está com um mercado muito saturado, né? Muitas pessoas ingressando nesse mercado, também ingressando de uma forma sem entender muito sobre o trabalho em si. Porque ele, por si só, ele é precário. Ele já é precário, né? Então, as pessoas acham que é só simplesmente ou você tirar uma foto do seu pé, ou você gravar com o seu namorado, então tá tudo bem aí, você vai começar a ganhar dinheiro, e a coisa não é muito bem assim, né? E o que eu acho que mais pega desse povo é quando a prostituta começa a falar. Então, quando essas prostitutas começam a ter uma notoriedade na internet e começam a expor publicamente que, sim, esses homens ainda consomem esse conteúdo, independente de ser casado ou não, também desafiando um pouco dessa concepção que a gente também tem sobre sexualidade. Então, acho que a discussão é num outro patamar, sabe? É onde que elas estão invadindo um espaço que não deveria ser. Não à toa, na internet, a gente tem uma onda de ódio completa, né? De, tipo, nenhuma prostituta pode falar uma opinião política que já chegue falando assim, a Bruna da Leitura Preta sofre muito isso, a Laís Prado, mesmo a Lana e outras amigas nossas, né? Que, tipo assim, por que a puta tem pra falar sobre política? A puta tem pra falar sobre política porque, primeiro de tudo, primeiro que ela é mulher. Se ela é mulher, ela é também detentora de direitos igual qualquer outra pessoa. Por que ela não poderia falar? Porque ela tá vendendo sexo? Então, assim, a gente teve a revolução sexual para falar que o sexo não é mais reprodutivo, né? A gente pode usar os nossos prazeres. Mas por que a gente não conseguiu avançar sobre o sexo comercial?
pensando que também sexo também sempre foi um trabalho não pago. Né? A gente tem que pensar a Constituição do Estado Nacional. O que foi a Constituição do Estado Nacional? Aliança e matrimônio. Então, o sexo era também uma forma comercial, né? Porque você estava ali trocando mulheres, né? Vamos dizer assim. E a partir do momento que essa pessoa começa de fácil monetizar, né? Vender de fácil, e aí vai incomodando, né? E eu ainda digo mais. Porque, inclusive, eu tenho que também falar uma coisa, Thiago. A gente tá há 1 ano para combinar, eu vim aqui para conversar contigo sobre, mas é muito importante que a gente esteja ocupando esse espaço e eu agradeço muito, sabe? Tanto o pessoal também do Desencontros, que a gente foi na semana passada, não sei quando que vai sair isso aqui, né? Mas, enfim. Vocês podem indicar quem vocês quiserem pra vir aqui, a gente traz e coloca pra falar, mano. Perfeito. E é espaço pra aberto. É que a gente precisa desse espaço porque a gente, às vezes, fala muito assim, o que a direita pensa? Porque, nossa, a direita, ela é tão histérica, porque ela é tão contraditória, mas eu enfrento preconceito na esquerda. Sabe? Quando a gente tá falando sobre o hate que a gente passa, é de, às vezes, pessoas que viram e falam assim, então, camarada, porque você, Svetlana, deveria estudar mais sobre o seu trabalho. Um trabalho que eu vivo há 7 anos, que eu estou em diversos meios e ainda eu tenho muito a aprender. Mas eu não tô só nessa bolha em que é uma trabalhadora sexual privilegiada, porque ela é branca, ela tá no apartamento dela gravando e não sei o quê. Eu, sim, tenho os meus privilégios, tá? Mas dentro disso ainda não tenho os meus privilégios, porque ninguém trata trabalho sexual como trabalho. E além disso, como a Carol também estuda, né, puxando um pouco disso, lá em Porto, que é onde eu também faço um trabalho social com ONGs, com uma ONG que é o NEP, o Núcleo de Estudos da Prostituição, que são de mulheres que criaram esse movimento. Sabe? Que mulheres prostitutas que às vezes não tinham escolaridade, mas começaram a entender que, nossa, eu também sou uma cidadã. Por que eu tenho que apanhar na rua? Por que eu tenho que passar isso, aquilo, repressão policial? Pelas mesmas pessoas que estão pagando pra utilizar esse serviço. Isso aí tipo assim, que me deixa, tipo assim... Que te quebra, né? As pessoas que estão atacando vocês são as pessoas que estão tipo assim, que estão indo atrás do negócio. Isso que me deixa minha cabeça maluca, pô. E muitas vezes nem quer pagar por isso. Nem quer pagar. E esse que é o negócio. Isso é foda, né? As pessoas não querem também, pagar, ainda tem né? essa ainda. Do tipo, então tá, por que eu vou pagar se, por exemplo, sei lá, eu tenho minha companheira, ou eu tenho ali os 3 minutos gratuitos do Xvideo, por exemplo, vamos dizer assim. Por que pagar? Mas tem gente que paga, mas tem esse preconceito. O dinheiro parece que entra nessa coisa da circulação como se deixasse o trabalho sujo, né? Porque é sexo. Mas, assim, todo trabalho também tem as suas particularidades. Por exemplo, as pessoas falam muito, mas é um trabalho corporal. Poxa, seu trabalho é corporal, você é comediante. Você tem que ficar ali, em pé, usando a sua voz o tempo todo. Tem todo um cuidado que você tem que ter das suas cordas vocais. E é um trabalho também corporal, exaustivo, muitas vezes também autônomo. Então, assim, hoje em dia, com rede social, você tem que administrar também, você tem que divulgar seus shows, você tem que marcar... Você também está dentro desse tráfego também que precisa e é muito... alimentado pelos algoritmos, né? Como que você vai colocar isso? A mesma coisa também do trabalho sexual, né? Mas por que aí fica essa coisa, né? Do trabalho sujo, né? O que é esse trabalho sujo? Tem uma literatura na sociologia, inclusive, mais inglesa, né? Que fala do dirty work, que é principalmente esses trabalhos que estão envolvidos com fluidos, corpos e principalmente trabalho sexual, né? Porque o trabalho sexual envolve uma gama de serviços sexuais, né? Tipo, não é todo mundo que faz tudo do sexo. Tem pessoas que fazem só presencial, tem pessoas que mesclam, que estão usando as redes sociais, inclusive, para divulgar. Tem gente que só faz fetiche. Tem gente que faz... Às vezes só vende áudio. Como era o telesexo lá atrás, né? Ou o texto. Tem mulheres, por exemplo, que só vendem objetos, tipo calcinha usada, meia usada, sutiã, roupa. Então, tipo assim, é uma diversidade, porque vai também dessa preferência das pessoas que estão consumindo isso. Então, por exemplo, tem também a ideia do web namoro, né? Web namorada. Então, tipo assim, de você pagar a pessoa para ter um pouco dessa relação também afetiva, né? Que também coloca alguns limites, tem umas fronteiras, também tem vários desdobramentos. E né? aí a gente começa a pensar também do mercado sexual, não só como, por exemplo, a pessoa que está lá
Svetlana na frente da câmera, que é ela que aparece, não sei o quê. Também tem o fotógrafo que tá por trás, também tem o editor da foto ou do vídeo, também tem a pessoa que, às vezes, muitas meninas contratam um assistente pra postar em redes sociais, seja Instagram, seja Twitter, seja OnlyFans. Tem também a pessoa que trabalha no sex shop, porque ela é um tipo de trabalhadora sexual, ela tem que entender como funciona cada vibrador, o que que é isso, o que que é aquilo, também... Principalmente entendendo o prazer, né, o que se vende de prazer, desejo, fantasia e fetiche, que também é o que é a base do sex shop. Então, de alguma forma, ela também precisa estar em contato com as pessoas, por exemplo, que estão executando a parte sexual, né? Então, também faz parte desse mercado, né? No meio dali daquele... Você falou sobre rolar preconceito na esquerda, e eu comecei perguntando sobre conservadorismo, que eu queria chegar nesse ponto, porque rolou um negócio que eu trouxe um convidado aqui, que é o Júpiter, que é um cara trans, e eu comecei a receber hate lá, só por ter trago ele. Nem tinham visto a entrevista ainda. É porque tem uma esquerda também que é transfóbica. Sim, e muito conservadora. Muito. Muito moralista. Como que esse conservadorismo da esquerda afeta você quando você decide ser ativa politicamente? Que tipo de coisa você ouve dos seus pares de esquerda por aí? Que tipo de invalidação? Como que é, assim, isso rola com vocês? Eu acho muito doido que eu lembro que lá em Porto Alegre eu até participei de um mini doc, assim, de um pessoal do Douglas, que é jornalista, se formou pela URGS, enfim. Ele abordou prostituição, né? E eu lembro que uma das partes eu falei, eu sofro preconceito, primeiro, por ser mulher. Segundo, por ser comunista. Terceiro, por ser puta, né? Então, na verdade, assim, é tudo um conglomerado que... combo. E aí é sempre assim, o pessoal tenta deslegitimar, tipo, você não sabe o que você tá falando, você deveria ler. E o mais bizarro, eu já comentei isso com algumas pessoas. Eu não acho que eu sou exclusiva, tá? Mas eu me enxergo como, às vezes, uma das únicas mulheres que tá lá. Tipo, tem a Laura Sabino, tem a Caroline Sardá, mas trabalhadora sexual, ou gente que às vezes fale, não tem muito, sabe? Não tem. E aí, eu começo a falar, pessoal... Com homens, é muito diferente a postura. Os caras vai lá, às vezes tenta tirar um ou outro, mas ok. Comigo, os caras enviam, tipo assim, um textão falando sobre, porque Engels, sabe, na origem da família e da propriedade privada, dizia em tal capítulo e não sei o quê. Eu fico tipo, cara, tá bom, eu respeito, sabe? Primeiro, tá me chamando de burra, né? Como se eu não tivesse lido nada. Burra intelectualmente, burra de experiência, como se eu não tivesse a minha vivência, que influencia muito, muito mais às vezes, do que uma leitura, sabe? Tipo, eu também tinha os meus preconceitos antes de sair da minha bolha virtual e enxergar o trabalho de rua, por exemplo. Porque o pessoal vira e fala assim, você está incentivando as mulheres a entrar na prostituição. Não, a gente não faz isso. No movimento, a gente deixa bem claro que a gente não incentiva ninguém a entrar, porque a gente entende todas as incoerências, sabe? Todo o estigma que a gente vai levar e tal. A gente ajuda quem tá dentro e se quiser sair, a gente ajuda a sair. Porque a gente acha que também ninguém tem que ficar em sofrimento, né? Mas as pessoas é isso, deslegitimam, falam que eu não sei o que eu tô falando, que eu estou numa bolha, ou então que eu sou privilegiada, né? E é uma visão também, às vezes, tão clara. Você falando isso, me deu um negócio aqui, pensando, tipo assim, de achar que pessoas pobres não têm acesso à internet e pessoas pobres também não estão produzindo conteúdo. Sim. Porque é algo também que eu tenho notado, assim, né? De como essa popularização também. Da mesma forma que muitas mulheres e homens podem começar a trabalhar no iFood e na Uber, porque é só ter um aparelho celular, você ter uma conectividade boa, você pode, inclusive, fazer qualquer tipo de conteúdo. Inclusive, se você olhar o análise do Xvideo e do Pornhub, que isso é fácil, assim, é público, a quantidade de pessoas, tipo... de cenários, inclusive, mais caseiros possíveis, e dá para você notar que não é estúdio, não sei o quê, que é um conteúdo bem mais artesanal, assim, bem autônomo, e são os que mais vendem nessas plataformas, né? Então, porque tem essa também, as pessoas também, quando vão buscar o conteúdo, também querem essa proximidade para afastar dessa imagem que foi construída também da indústria pornográfica. Então, assim, é até falar assim, que privilégio. Não é privilégio. Assim, às vezes, você trabalhar dentro da sua casa é mais fácil, que você não tem que enfrentar o cotidiano, né, de ônibus, não sei o quê, mas você tem outras questões e você precisa ali de um dinheiro um pouco mais rápido, né, porque isso é a questão do trabalho sexual. Muitas vezes esse dinheiro vem mais rápido. Mas, assim, isso atinge todas as classes sociais.
tanto no virtual, no presencial, e como também no digital. Então, a gente tem uma classe social muito diversificada, né? Falta pra galera entender, tipo assim, a própria galera de esquerda tem uma dificuldade de entender que, mano, é um trabalhador, mano. Tanto quanto você, que é só porque é uma área que você não... Que o seu conservadorismo, às vezes, te impede de entender também como trampo. Isso que é foda, a galera não entende. Todo mundo acha que principalmente na internet, sou muito desconstruído. Todos os meus são muito desconstruídos. Aí aparece uma pessoa fazendo um trabalho lá, que o TCC dela foi sobre funk, foi um TCC, uma apresentação, não lembro o que era. Aí a pessoa aparece mostrando a bunda de calcinha, no Brasil, que todo mundo tá vendo a bunda das pessoas todo momento no carnaval inteiro, tá ligado? Não, e a assim, própria galera de esquerda difunde aquilo. Olha, o que o pessoal de direita vai pensar? Foda-se o que o pessoal de direita vai pensar. Você vai realmente excluir essas pessoas, excluir as travestis que estão na rua, porque o pessoal de direita vai achar ruim e você tá apoiando essa... Foda-se, mano. E quanto de gente agora de esquerda... Eu acho que vocês entram nesse balaio também de... que tá nessa ideia do... saúde, não sei o que, tá o tempo todo aí de top, calcinha, ou só cueca, mostrando que agora, além de tá a parte intelectual, também tá ali malhando, tal. É corpo também. Eu mostro minha bunda e ninguém reclama. Se você pessoa, inclusive, fala, abre um OnlyFans. Se fosse ao contrário, se fosse uma pessoa que veio de outro ramo, tipo, você deu um exemplo da Laura. Se a Laura começa a postar foto igualzinho eu posto, você pode ter certeza que vai começar a ser tudo que ela fala, vão falar que é merda. Esse é um negócio que eu sempre falo também, como existe... Pô, a gente sempre esteve lá. A gente sempre esteve lá trabalhando. O OnlyFans existe desde 2016. Exatamente. Só que a partir do momento em que a Anitta começou a abrir uma conta, em que a MC Mirella começou a abrir uma conta, isso, se popularizou, mas essas pessoas podem, né? Porque é um artista, porque isso e aquilo, mas a pessoa que tá lá comum, como eu, vou lá, tento ganhar meu dinheiro do mês a mês, que também tem outra coisa. As pessoas têm essa visão da puta hipotética, né? Porque só pode ser 2 tipos de puta. Ou você é aquela toda fudida na esquina de meia calça, arrastão, sabe? Que não ganha nada, que faz qualquer coisa porque não tem escrúpulos. Ou é a puta que tá lá no Cruzeiro do Neymar, ganhando 100 mil por mês. Ai de você se você ganhar, sei lá, um salário mínimo. Que eu vejo às vezes no Twitter. Ai, o Twitter é um caos, mas a gente ama, né? Pois não. Aí teve... Eu tô longe. Teve meu sanatório favorito, eu assumo. Teve um dia quando... Mas eu uso muito pra pesquisa, não tem jeito. É o melhor... Porque lá a gente pode existir. O banco de dados e tem isso. Tipo, o Blue Sky não acompanhou os trabalhadores sexuais. Não adianta. Ali o Blue Sky, inclusive, virou um nicho muito, muito específico. E aí, inclusive, agora eu tô pegando esses dados para mostrar quem mais ou menos migrou pro Blue Sky e como que tá a volta do Twitter para de novo para essa galera que tá produzindo esse conteúdo. Porque também teve uma mudança no algoritmo, né? Rede social é sempre assim, a gente não pode existir. Foi que nem Carol falou, porque a artista, a influencer, a musa fitness pode estar lá. E a gente vê essas diferenças, inclusive, em notícias, né, amiga? Sim. Tipo assim, Miss Bumbum entrou para o OnlyFans, musa não sei o quê, não sei o quê. Aí quando é uma pessoa desconhecida ou que não tá nos holofotes, atriz pornô se mata. Aí você fica tipo... Pô, a atriz pornô tinha depressão e não sei o quê. Mas isso não acontece em qualquer emprego? As pessoas têm burnout, as pessoas têm depressão, têm ansiedade. É uma questão não do emprego que a gente tá, mas do sistema que a gente tá, que cada vez mais... E muito mais do ódio da internet também. Porque, assim, o tanto de ódio que recebe diariamente... Eu imagino. E aí, se a gente for pensar numa analogia de condição de trabalho, por exemplo, se você vai trabalhar num lugar e você está sofrendo assédio o tempo todo, você vai adoecer mentalmente, não propriamente do seu labor ali, da sua produção ali que você faz, mas porque você está o tempo todo recebendo um assédio moral ou sexual do seu chefe, por exemplo. A mesma coisa na internet. E eu falo isso, assim, com maior tranquilidade, sabe, Thiago? Por exemplo... Essa questão da saúde mental é muito séria. Pra você ter noção, teve uma vez que várias trabalhadoras, né, de me ver como esse ponto de apoio, né, de colaboração, me mandaram mensagem falando assim, Carol, eu tô precisando de indicação de psicólogo, porque eu não tô aguentando mais meu psicólogo, porque o meu psicólogo tá falando que eu tenho que sair do meu trabalho sexual, que isso vicia. Porque senão eu vou morrer cedo. Senão eu vou morrer cedo, não sei o quê. Isso, assim, completamente fora de ética, mas que a gente sabe, né? E aí eu fiz um simples tweet falando sobre isso, o perigo disso. A mesma coisa quando
tem as questões sobre a sexualidade em si das pessoas, tanto por sua orientação sexual ou até mesmo pelas suas preferências sexuais, que isso leva muitas pessoas a cometer atos drásticos, né? De até ceifar sua própria vida, né? E aí eu comentei sobre isso, como que isso era uma falta de ética, como que ainda tem muitos profissionais despreparados, não sei o que, tal. Viralizou. Eu acho que foi um dos meus tweets que mais viralizaram, assim. Acho que chegou a, sei lá, 50 mil curtidas. E o RT foi gigantesco, mas o RT... Aí tem aquele momento que eu esqueço o hate, vou lá para minha planilha e vou tratar disso como um dado de pesquisa para ver o que as pessoas também estão falando de trabalho sexual. E aí compara isso como uma forma, assim, conteúdo sensível, tá, gente? Tipo, suicídio, falando isso, mas o psicólogo tem que fazer mesmo isso, tal. E ainda como a gente vê como tem ainda coisas da sexualidade que estão ainda muito ligadas às questões, uma percepção muito médica do século XIX, por exemplo, que ainda vigora nos dias de hoje, e como também tem um imaginário de um senso comum dessa prostituta. De qualquer forma, igual eu falo, mesmo a prostituta mais pobre até a prostituta mais rica, de um certo modo, nenhuma delas podem falar direito. Só pode falar a prostituta que pediu redenção. Aquela que fala assim, eu saí dessa vida, porque agora eu sou uma sobrevivente, tal. Se eu falar, olha, beleza, eu sou uma prostituta pobre, eu tenho essas condições de trabalho, mas eu quero... eu consigo viver isso e tal, não pode. A gente tem o exemplo da Sunny, que é uma grande amiga nossa, e às vezes ela tá na internet e ela fala normalmente do trabalho dela. Ela não só vende conteúdo, como ela é acompanhante também, né? Ela fala puta mesmo, né? A gente não tem esse preconceito. E aí as pessoas viram pra ela e falam, porque você e não sei o quê, papá, porque... Aqui sempre aquele negócio, porque você é branca dela. Não, pera lá, você viu minha foto de perfil? Eu sou uma mina preta, gorda, vindo do interior de Macaé, do interior do Rio de Janeiro, de Macaé, mas ela tá lá falando, tipo assim, é um trabalho como qualquer outro, tá? Tem dias que, os clientes enchem o saco, porque você tem que agir como um vendedor também, é uma venda de serviço. Tem dias... Igual vendedor de shopping. Tem dias que vai ser bom, tem dias que você vai vender menos, tem dias que vai vender mais, tem dias que você tá de saco cheio. Cliente ótimo. Tem dias que vai ter um cliente ótimo. E aí também pensar, não só do trabalho sexual virtual, também o presencial, mas tudo que engloba o trabalho sexual, é como também um trabalho de cuidado. Porque vamos dar o exemplo do Gustavo Sketch, que veio aqui. Sim. Tu sabe o quanto ele foi julgado, a gente acompanhou também o quanto ele foi julgado por conta do fetiche dele. Um parêntese, eu fiz uma postagem também para falar sobre isso, que fetiche não é doença, fetiche não é crime. Também viralizou, também, tanto no Twitter, também um pouco do meu Instagram. E o tanto de ódio que eu recebi na internet. Pra falar o óbvio. O óbvio, isso que é foda, né? Você falou o óbvio do óbvio. Você é uma pessoa que tá militante ativamente na causa aí. E eu acho que você acaba esbarrando ali em algumas pautas feministas, que algumas feministas na internet falam muito sobre. Eu queria que você falasse sobre, que é uma galera que fala que tem que acabar com pornografia de qualquer tipo, porque pornografia é danoso, não importa como seja feita, não importa, enfim. Aí você fala, porque é danoso para a mulher trabalha em condições desumanas, e é humilhada, mesmo as que fazem um trabalho em casa e é autoral, criticam também, falam que não pode, porque pornografia é um grande mal, papapá. Como que vocês rebatem isso quando vem falar isso para vocês? Primeiro que a gente tem que pensar que quando as pessoas falam muito isso, e é um negócio que eu bato muito na tecla, meu Deus, porque o pessoal vira e fala assim, porque a gente tem que saber as fontes que a gente usa, né? E não sei o que, papapá, porque a gente não pode pegar artigo de qualquer lugar que fala que Stalin matou 200 melões, né? Mas aí com a pornografia é totalmente diferente, porque o pessoal vira e fala assim, uma simples pesquisa de 5 minutos no Google, eu vi esse site aqui, ó. Aí o site que enviam, sei lá, é de um cara, Gary Wilson, que ele foi um fundamentalista, que ele fala sobre vício em pornografia, o quanto é danoso no cérebro e não sei o quê. E ele oferece um curso depois. Ou então fala, porque tal pesquisa que eu vi, não sei o quê, a pesquisa você vai ver de onde que é de um instituto privado dos Estados Unidos, normalmente, porque nos Estados Unidos lá prostituição é crime, aqui não é, são contextos diferentes. Então pega pesquisa com contexto estadunidense, pega falando que qualquer tipo de contato com o trabalho sexual é tráfico.
fala que as pessoas elas sofrem muito e apresentam o problema e a solução, né? Mostragem minúscula. Começa a pegar isso e fala, não, porque... Primeiro, tudo errado. A gente tem que ver da onde que a gente pega, se é revista confiável, se é artigo de faculdade confiável, se está linkado à faculdade ou não, ou se são só pesquisadores autônomos fizeram um estudo. Dado esse contexto, vamos falar sobre sex wars lá da década de 70, né, amiga? Porque a gente teve a Revolução Sexual de 60, né? Aí o mercado também ele começa a entender que as mulheres, elas têm direito ao desejo sexual, a esse empoderamento, né? Que a mulher tem que se descobrir, porque aí surge um vibrador novo, surge isso, surge aquilo. Ao mesmo tempo, surge as feministas radicais, né? Assim, na década de 70, que aí começa mesmo a grande discussão da pornografia, porque, assim, a pornografia, ela sai de um nicho, de um tipo de produção, porque era muito revistas, jornais, mas nesse âmbito da fotografia, a gente tem o quê? O boom do audiovisual, né? Então, começa os cinemas de rua, e aí, da passagem do cinema de rua, começa a produção, por exemplo, de fita cassete, né? Em algum momento, a gente também teve locadoras, né? Que a gente lembra sobre isso. E aí... É muito importante frisar, né, que quando a pornografia ela é criminalizada nos Estados Unidos, principalmente, né, em Nova York, foi a partir de uma aliança de feministas radicais com conservadores. E qual que é a visão bem geralzão, tá? Sobre a concepção que essas feministas radicais têm sobre pornografia, prostituição, mas não só pornografia como prostituição, também como BDSM, enfim, que é a analisar, e eu acho que é um erro... até a gente for pensar histórico, né? De que a pornografia é a raiz, né? Da opressão... de todo mal. Da subordinação e da violência das mulheres. E aí, se a gente for colocar numa perspectiva histórica, mesmo quando todo mundo fala isso, mas pornografia existe desde não sei que século, prostituição existe desde não sei que século, mas, assim, são dados também meio... que a gente precisa balizar também, que eu não gosto desse tipo de argumento. Mas a violência da mulher existe muito mais tempo. Ela já está nessa estrutura, ela está nessa raiz, né? Antes mesmo de existir, de fato, prostituição, antes mesmo de existir pornografia, e assim, pornografia também... Pornografia e prostituição, né? São dois processos, dois fenômenos sociais que mudam conforme o tempo, espaço, questões econômicas, políticas, né? Então, isso já é um erro, né? E outra questão é, como que são produzidas essas pesquisas? Grande parte dessas pesquisas são organizações que têm por trás, muito conservadoras, o que a gente chama, dentro da literatura, de indústria de resgate, que tem 2 autores muito importantes que falam sobre isso, que é a Laura Agustin e o Didier Fassin, para falar como que isso também é uma engrenagem, inclusive, que o Estado usa para também marginalizar e também criminalizar certas populações, né? Então, você faz uma pesquisa e aí a gente precisa entender o que é a pesquisa, né? A pesquisa não é simplesmente você aplicar um questionário. Para você aplicar um questionário, você tem que confeccionar as perguntas e entender qual o tipo de indicador social ali que você quer apontar. Só que você também tem que saber fazer a pergunta, porque você pode induzir isso a resultados. Por isso tem que ver o critério. E grande parte dessas pesquisas tem amostras super frágeis, um método também frágeis, e muitas vezes a gente não consegue ver de fato, ele só fala os resultados finais, e de pessoas que a gente não tem nenhum tipo de conhecimento. É como se você simplesmente colocasse um Google Form e colocasse para as pessoas. Com as perguntas que você não sabe qual pode ser enviesada pra caralho. E é isso que acontece, por exemplo. Essas pesquisas, por exemplo, do vício de pornografia, é muito disso. Porque se a gente for olhar, por exemplo, o PubMed é uma grande base de dados de artigos científicos que a gente tem, que são os mais confiáveis. Quando a gente coloca as palavras-chave, né, que aí quando você está interessado num assunto e você quer saber quanto de produção teve daquele assunto, até mesmo para você começar a fazer sua pesquisa, né, você coloca essas palavras-chave que são os principais temas que você tem ali da sua pesquisa. Se você coloca porn addiction, tem mais ou menos 436 artigos, que eu lembro da última vez que eu dei uma olhada, né? E aí a gente consegue ver até o tempo histórico, de quando que começou a primeira vez esse tema
ser abordado. Quando foi? Você lembra, mais ou menos? O primeiro estudo foi de 1992, mas não fala exatamente do vício de pornografia, mas quando que começa a se falar do vício de pornografia como um fenômeno social. Só que o ápice começa exatamente em 2016. E o que a gente tem em 2016? A gente tem o quê? A popularização dos meios de comunicação, smartphone, popularização de internet, etc. Quando todos os moleques puderam bater punheta no banheiro. E todo mundo bate punheta, né? Com tranquilidade. Assim, e é muito doido, porque, assim, essas bases de estudos... Primeiro, assim, quando a gente fala de 436 artigos, não significa que todos eles estão falando que existe vício em pornografia. É só que é a menção, né? É a menção. Então, a gente tem, de um lado, pessoas que estão afirmando que existe e tem um lado muito forte, inclusive, para falar que não existe. Tanto que, né, no manual de psiquiatria, né, que é o DSM, que é responsável, vamos dizer assim, pela catalogização de todos os possíveis doenças aí mentais que a gente tem, não se chegou a um consenso sobre o vício em pornografia. E muito menos no CID, que aí é uma classificação que é usada pela ONU. Sabe quando você vai lá... Da Organização Mundial de Saúde, na verdade, não da ONU. Perdão. E aí, da Organização Mundial de Saúde, que lista lá todas as causas, sintomas, consequências, que não tem nada sobre vício em pornografia. Não. A única coisa que tem é, tipo assim, consequência de alguém que já tem um transtorno, que é o transtorno compulsivo sexual. E que é também super contestado dentro da comunidade. Lá tem, tipo assim, umas 5 vezes falando assim... Você tem que ter muito cuidado, você médico tem que ter muito cuidado se isso não é um resultado de um contexto social e religioso. Por exemplo, uma pessoa que é LGBT, que ela não se aceita, ela é cristã e não se aceita. Isso pode influenciar na análise, né? Então, a gente não pode usar isso como o fator determinante para quê? Que nem a gente viu um outro dia que deu uma viralizada naquele influencer, não sei o que, Tubarão, que era um cara... cristãozão, que virou e falou assim, gente, eu tenho que falar pra vocês porque... E é da minha terra, inclusive. Tinha que ser de BH, né? Não, é do interior de Minas. E aí, gente, porque, sabe, eu estava com vício em pornografia e não sei o que, começou a falar, e da experiência dele, papapá. Só que nem a palavra vício não existe no contexto nem é utilizado médico. mais, porque ele é muito estigmatizado, né? E aí, o que acontece? Por que não chegou nesse consenso? Que é isso que as pessoas precisam... Eu jurava, vendo de fora, assim, não de agora, mas eu passei a desconfiar que isso era burburinho de conservador, de negócio de vício, tem uns 2 meses pra trás, por sua causa, inclusive, com as coisas que eu vi que tu tava postando sobre o assunto. E ela aqui também, ó. Mas eu não sabia que não existia, então nem existe uma fonte realmente confiável para dizer que vício em pornografia existe. O que existe, então, para a pessoa... Porque esse cara, ele deve ter alegado... O que ele alegou no vídeo? O que ele... Era o vício que ele demonstrou, era o quê? Não, ele assistia compara todo dia? Que agora o que está acontecendo as pessoas estão fazendo essa comparação com a pornografia como se fosse uso de drogas. Sim, é exato. Tem gente que fala que é mais ainda. Tem gente que... Eu já vi vídeo de gente... Porque o sistema de dopamina... Não, porque vício é tanto quanto crack. Quando me explicaram sobre isso na igreja, sobre sexualidade, eu lembro que eu tinha uns 12 anos, na mesma aula que falaram sobre masturbação, um monte de bagulho falaram... Pornografia vicia tanto quanto crack. Não, e assim... Aí você já se imaginou no Pornhub-lândia, assim... Aí eles ensinam a gente que você não pode tocar no seu corpo nunca. É isso, na igreja. Aí, quando você percebe que pode... Você fica num descontrole do caralho, porque você fala assim, cara, ninguém me ensinou isso agora. Não, e sempre vai ter um vilão, Thiago. Porque assim, agora a onda é falar que a dopamina... Nosso corpo produz dopamina, gente. A gente conversando aqui, mó feliz, tá produzindo dopamina. Da dopamina, que é isso, é felicidade. Aquilo que traz felicidade, enfim. E aí que tá a jogada, né? Por exemplo, dentro do DSM-5, né, na nova revisão... E, gente, eu odeio ter que usar esse manual para explicar as coisas, porque também é ultraconservador. E aí é horrível a gente ter que ainda ficar falando de um negócio que é um poder médico ali e tal, mas enfim, vamos pegar nele. Qual que é a conclusão que tem? Primeiro são esses problemas, essas questões de amostragem. Por quê? Para você colocar de fato que aquilo causa um dano, você tem que sempre estar com os resultados parecidos ali. A gente tem que criar certos tipos de indicadores. A gente não tem indicadores para mostrar tipo assim, o que de fato é o grau para uma pessoa achar que aquilo faz um dano para que isso seja um problema, por exemplo, de saúde pública, né?
E aí, tem que fazer uma pesquisa de tão grande abrangência que você tem que pegar fatores econômicos, religiosos, qual que é, né, a questão da vida das pessoas. E muitas dessas pesquisas, principalmente estadunidenses, que falam sobre vício e pornografia, a amostragem, inclusive, é feita por pessoas que são privadas de liberdade. Ai, caralho. Tá entendendo? O nível que é. E aí, por exemplo, dentro desse DSM-5, né, a nova revisão, o que era considerado alguns fetiches, né, como transtorno e etc., não é considerado mais. Por quê? Teve-se, né, também vários estudos aí que falou que chegou no denominador comum, que é um indicador social, que é o mal-estar e a pressão da sociedade daquilo, da sua prática. Então, tem a análise que é o seguinte, que aí é a indicação, né, para os psiquiatras, para os psicólogos, que é analisar o contexto que essa pessoa está. Aquela prática que ela faz, o mal-estar que ela está sentindo é por causa dos outros ou porque ela realmente está fazendo mal a si? Porque aí até mesmo lá no DSM está escrito isso. Falou assim, se não está causando um dano físico, ameaçando a integridade física, mental e etc. dela e da pessoa, então esse mal é o qual? Se for da sociedade, isso não é um problema de transtorno mental, né? Sim, sim. Então, assim, e aí é muito doido, porque quando a gente vai pensando nessas transformações, por exemplo, a masturbação também foi considerada uma questão de doença e vício. Tanto que tinha aquela imagem da criança masturbadora, né? Eu sempre cito isso. Tem um livro do Foucault, que o Foucault ele fez todo esse projeto intelectual para estudar sobre a sexualidade, a história da sexualidade, etc. E ele vai analisar quais são essas principais personagens que teve aí da virada do século XVIII para o século XIX, que é o livro dos anormais. E tem uma aula específica que é de 5 de março de 79. Meu aniversário, inclusive. Tá vendo? Eu sei. O carequinha comigo. Aí ele fala sobre isso, ele vai falar sobre a criança masturbadora. E o processo foi igual ao nosso, mas usado naquele tempo. Então, você cria um fato, cria um pânico, acessa grupos sociais para fazer esse pânico. Pega esse isso discurso, vira uma né? pauta política. Você tem aí apoio também de instituições médicas, porque a gente também tem que entender. Lógico que a gente não vai ser negacionista, mas a gente também sabe o poder, por exemplo, que um psiquiatra pode falar. Principalmente um psiquiatra que é conservador e usa dos seus valores religiosos para falar, por exemplo, que a homossexualidade é uma doença, porque isso existe até hoje, e faz um protocolo escrito cura gay, né? Então, eles fizeram isso e começaram a criar campanhas contra a masturbação. Porque toda doença que era assemelhada à criança, e a gente não tinha todos os estudos na época de, por exemplo, descobrir uma certa doença, falava que era a masturbação. Era a mesma coisa que você está falando da sua avó, falava assim, olha, se você masturbar, sua mão fica amarela, ou você vai mijar na cama. É a mesma coisa. E isso também está sendo transportado agora para a pornografia, né? Tanto eu como aí um conjunto de pesquisadores, a gente está vendo esse movimento e analisando, né? Que veio muito, assim, forte pós-Covid, quando a gente estava aí com esse inimigo invisível, né? Que era o vírus. E as pessoas buscando aí essa ideia de uma vida mais saudável. E o sexo entrou nisso, que é uma literatura que a gente chama de sexual wellness, né? Que é a saúde e bem-estar. Então, assim, começam a criar regras morais para mostrar o que seria uma sexualidade sadia ou não. Então, tá tudo bem você consumir vários sex toys e etc, tal, mas você não pode criar esse estímulo pelo audiovisual, pelo pornô, que isso já é sujo. E aí tem uma outra autora, que eu sempre cito ela, que eu acho que é uma literatura assim, fundamental, que é a Gayle Rubin, que é o texto dela pensando sobre o sexo, que ela vai falar sobre isso, que quando a gente coloca uma régua, no caso, esse indicador do que você está chamando de saudável, você vai criar uma hierarquia sexual. Então, qual que é hoje o que a gente está chamando de sexo saudável? O sexo saudável é só aquele que não é comercial, mais heterossexual, muito focado... Hétero, cis, normativo, muito, tipo assim, papai e mamãe, aquela coisa simples, normal, né? E aí, quem tá por fora disso, que ela fala, né, do espectro, né, é o que é considerado sexo mal. O sexo que é doentio. Então, se você consome pornografia, se você contrata alguma trabalhadora sexual e etc, né? Porque aí mescla isso, né? De o que é
começa a chamar isso de doença, e também, por exemplo, a esquerda respaldada por essa literatura muito do feminismo radical, que ficou muito enraizado mesmo, de achar que prostituição e pornografia por si só é uma violência. E o erro é, se você está chamando isso unicamente de violenta, você está universalizando, essencializando. Só que aí, qual que é o contra-argumento que eu sempre falo com essas pessoas? Bom, se várias feministas negras, vamos colocar aí, por exemplo, na mesma época tinha as feministas radicais nesse período, a Andrea Dworkin, a Catherine McKinnon, também estavam lançando o livro da Angela Davis, que era Mulher, Raça e Classe, exatamente para questionar essa categoria de mulher que as feministas radicais tanto reivindicavam, que achavam puramente que sexo era violento. Então, se a gente chegou num consenso que mulheres são plurais, que a vivência dessas pessoas são atravessadas por marcadores sociais da diferença, de raça, classe, gênero, idade, localidade, sul global, norte global e etc. Total, por que a gente coloca as prostitutas nesse único lugar de universal a partir dessa ideia de violência, sendo que a gente está falando dessas mulheres plurais. Em ambientes plurais. Em ambientes plurais. E aí você vai falar que isso é violento. Aí, como também esse discurso não é o suficiente e as leis que criminalizaram o trabalho sexual durante todos os anos não sanam nada, o que a gente tem é uma categoria de trabalhadores num trabalho informal que ficou ainda mais precário com as leis. O que a gente pega? A gente já pega agora pela saúde. Então, agora a ação também é tratar esse homem não só como um vetor da agressão, mas também um vetor de doença. E hoje em dia, outro dia a gente estava até conversando aqui, a gente foi lá nos encontros, aí... Ai, o algoritmo do YouTube, tenebroso, né? Aí logo era um vídeo nosso, aí logo em seguida era uma mulher falando como os males dela, uma mulher viciada em pornografia. Então a gente tá vendo que esse discurso, aqui no Brasil, que o consumo de pornografia por mulheres aumenta. Inclusive é um dos países que mais consome, a gente pode ver isso nas estatísticas do Pornhub, que eles lançam todo final de ano e daqui a pouco tem. Tem. Mulheres brasileiras são as mulheres que mais consomem pornografia. É mesmo? 36%, se eu não me engano. Comparado ao mundo todo. E agora a gente tá vendo esse crescimento também desse discurso para mulheres que consomem pornografia ou que estão se descobrindo, né? Seja por meio também do sextoy, porque daqui a pouco estão falando que a mulher... Não, mas já tem esse negócio de falarem que pessoas com vagina que usam muito sextoys e vibratórios, isso cria um vício e perde a sensibilidade. Inclusive, tem uma... Caralho. Eu não entendo como é que a galera não consegue perceber que essa porra é só conservadorismo cristão, mano. Vem tudo de lá, tudo vem de lá, daquele fundinho, daquele ali. É muito difícil, às vezes, na época eu li um livro, mano, sobre isso na igreja, sobre casamento, que falava que não pode fazer sexo oral, nem sexo anal. No livro tava que eles dão pros jovens quando vão casar, mano. E aí, detalhe, Thiago. Vem tudo desse lugar aí, que usa só como arma política depois. Exatamente. E aí, como que aí pensando assim... que não é só a gente que falar sobre neoliberalismo, mas como que o neoliberalismo age nisso, né? A gente tem aí uma gama de profissionais, inclusive dessa área da saúde, inclusive eu também como sou pesquisadora, né? Todo mundo sem nicho de mercado, todo mundo nessa ideia de empreendedorismo, tem que ganhar mais dinheiro, dar total e etc. O que eles fazem, né? E aí também vai criando um outro tipo de indústria, né? Que é essa indústria de resgate. O que eu faço, então? Já que tem um problema... né? Então, você tem vício em pornografia? Então vou te vender meu curso de uma metodologia que eu criei, que chama, vamos citar assim, fictício, tá? Teoria da reset no seu cérebro. Porque aí eu vou fazer uns certos exercícios com você e etc, que você precisa reprogramar o seu cérebro para que você não seja mais viciado em pornografia. E aí as pessoas... É isso que eu fico mais doida também. Igual ela deu esse exemplo, mas existe, tá? Existem vários. Existe mesmo. Isso. Eu vou resetar o seu cérebro. Pablo Marçal do antipornô. Da punheta. Caralho. Eu escrevi isso na edição da CUT, que a gente organizou em maio. Que é uma revista. Trombino concordou. Tu comprou já? Tu comprou Trombino esse? Eu já vi um cara que divulga um vídeo assim, parecendo nos Reels. Eu não sabia que isso existia, mano. E aí coloca uma imagem de um cérebro totalmente genérico. Gente, tem uma ferramenta muito boa no Google, que chama Google Lens. Se vocês colocarem essa imagem lá, vocês vão ver que o mesmo cérebro é usado para trocentas outras doenças, sacou? E aí o que acontece? Esses tipos de curso, com muitas aspas, são vendidos sem nenhum respaldo de conselho de medicina, de psiquiatria, etc.,
que tem a mesma ideia, por exemplo, da terapia de conversão da cura gay. Caralho. E aí tu vê gente nosso lado divulgando coisa que vem sim. do mesmo lugar que estão querendo curar gay. E um negócio que eu ia falar, porque tu Isso é falou, muito tipo, ai, absurdo, como que o isso é pessoal muito não vê esse conservadorismo próprio? Porque às vezes é muito difícil a gente admitir que tá errado, né? Pra As- caralho. E que a gente tem as nossas moralidades. Sim. Sim. Eu falo também, eu mesma, quando eu comecei, tipo, mesmo, sei lá, eu não sou a mesma de 1 ano atrás, sabe? Porque tem muita coisa que eu vi, e eu tinha os meus preconceitos até com fetiche. Eu falo, tipo, não, realmente, olha, isso era uma parte minha. Ah, e sei lá, sobre trabalho de rua. Não, isso era um preconceito meu. Sim, sabe? mas todo mundo é assim, né? É difícil Sim. admitir. Acho que a primeira vez que eu vi matéria sobre o Gustavo Sketch aparecendo, na hora eu pensei, nossa, pô, qual o problema? Claro que não, pô. Só que o negócio eu faço uma talvez vocês também devam fazer, que tipo, sempre que algo chega pra mim e de cara eu me choco, tipo, do exemplo da menina da funkeira lá que rebolou. Sim. De cara, quando eu fico assim, eu fico, calma, isso é só conservadorismo meu ou realmente tem um erro acontecendo que essa pessoa fez algo errado, é um crime, um problema? Não. Então, mano, foda-se, tá ligado? Acho que falta isso um pouco na galera e é porque entra nessa parte de tá errado. Tá ligado? Sim. Pro ego é muito difícil tu falar, nossa, Porque como assim? eu não sou tão eu não sou desconstruído tão assim. revolucionário Exatamente, pô, exatamente. E não é uma coisa de, tipo assim, da gente falar o que é certo ou errado. Tem um exercício. Esse exercício por que me causa estranhamento? Lógico que vai me causar estranhamento, porque eu fui criada dentro desse tipo de padrão. Eu fui criada dessa forma, eu não tive contato com isso e tal, e etc. E aí, o que por exemplo, se alimenta também dentro do mundo fetichista, né? Tipo, gente, pra fazer fetiche, primeiro, não é qualquer pessoa. É muitas regras, são muitas normas, são muitos combinados. É consentimento sendo questionado e perguntado o tempo todo. E eu vou te falar que mais consentimento do que no sexo, né? Cara, olha assim, todo mundo aqui, Vanilla. mulheres héteros que já sofreram com isso. Véi, já rolou comigo umas 3 vezes eu estar transando e o cara tirar a camisinha sem eu ver. E isso é recorrente. E a galera, tem muita gente, muita mina, inclusive, não sabe que isso é Pergunta crime, para né? as suas amigas se elas já não passaram por isso. Muitas não sabem que hoje em dia, você tá lá ficando com um A cara gente transando. conhece, tem uma causa, eu olhei pro Johnny, tem uma pessoa no meio de nossa aí, grande aí, que faz isso recorrentemente. E E você vai cortar, né? O quê? Essa parte aqui que eu tô falando? Claro que não. Claro que não. E assim, olha pra você ver como é que é o negócio. Esse cara vai rodar ainda, pô, relaxa. Tomara. Porque assim, olha pra você ver. Isso virou crime recentemente. A gente tá falando disso de uma mudança, medida legislativa de 2022. Estupro dentro do casamento também. Só mudou de fato a lei. Foi agora em 2020. Legítima Cara, defesa. mas é que um os negócio caras mesmo usavam. Teve que vir uma lei pra falar que estupro já tava na lei. Porque o Teve que definir consentimento muito, isso é também, muito assim, bizarro. a gente tem que pensar que o consentimento, ele é variável. Por exemplo, pode acontecer sim, por exemplo, nós dois saímos, tal, fui pra tua casa. Naquele momento eu tava querendo, mas alguma coisa me deu um mal-estar e eu quero que você pare de transar comigo. Porque isso também... Até teve também mudanças legislativas Mesmo pra sobre a quem questão do paga, estupro. tem que deixar claro também que a galera acha assim, não, se eu chamei contratei uma acompanhante, ela foi na minha casa, e na hora que ela entrou lá, ela falou, não quero, foda-se. Mas eu vou te falar uma coisa. Porque não rola, O eu já vi gente reclamando já O disso. pessoal demoniza, tipo assim, porque o cliente não sei o quê. A gente passa muito mais preconceito com gente que não paga. Por isso que eu falei a questão de pagar o sexo. Com gente que não paga do que com os meus clientes. Meus clientes, eles sabem muito bem na minha rede social lá e tal. Ou a Sani, que é acompanhante, eles sabem muito bem os limites. Então, se eu falo, não gostei, o cara não vai repetir. Tá ligado? Não, Enquanto isso, na internet, se eu falo alguma coisa, vem o cara que não paga, não tem pretensão de pagar, que olha pra mim e fala, essa puta aí, e fala, porque você não é tão revolucionária, sabe? Tipo assim, a gente não passa por esse preconceito. E a ideia também, por exemplo, o programa ele é acordado antes. É tudo que vai se fazer, é tudo contrato. Olha, por exemplo, olha, eu sou uma profissional, mas eu não faço fetiche. Fulana de tal faz fetiche, mas ela faz tal tipo de fetiche, porque fetiches também são vários. Dentro de uma casa fetichista também, né? São milhares de fetiches. Inclusive, essa semana a gente acompanhou, né, um projeto do André, né? do André Medeiros, que tem um livro dele, super recomendo, chama 100 Fetiches. Assim, é incrível. O cara gravou 100 horas de 100 fetiche. horas de fetiche. E cada fetiche diferente. Cada fetiche diferente. Caraca, E assim, pra você fazer uma cena daquela,
Tipo assim, é todos os acordos e o tempo todo sendo negociado até o limite, para você saber o seu limite. O E tempo essa, todo a comunidade perguntando se por tá trás bem. e o cuidado que se tem, as práticas de redução de danos, A etc. galera acha que é bagunça, mano. Que é tipo assim, que é bota todo mundo numa casa e foda-se. E aí fica essa imagem de que não existe... Não tem consentimento. Limite. Exatamente. Agora, só pra finalizar aqui, a primeira vinda de vocês, porque aí vocês vão ter que vir mais aqui mais vezes, porque esse assunto Você viu que rende, né, é menino? bem mais complexo, envolve muito mais camada, tem muito mais Ó, coisas fica a que dica, eu a preciso gente falar. volta em dezembro e janeiro. Janeiro, dezembro não tô aqui, mas janeiro já vou deixar marcado mesmo pra gente entrar nos outros pontos que eu já tinha anotado aqui. Porque nosso trabalhador, Johnny Trombini, tem um horário hoje já pra ir lá fazer outro trampo. Trabalhador, Trabalhador, né, então a gente não vai ficar segurando ele aqui, apesar de que eu queria bastante que ele se fudesse pra eu continuar esse papo. Mas, infelizmente, não posso. Leis trabalhistas existem. No Brasil, só pra vocês me responderem rapidamente, a deixar de gancho pra a gente voltar no outro assunto, pra falar exatamente de trabalho e legislação e do que pode melhorar. No Brasil existe ou já existiu alguma lei que, pelo menos, assegure algo para vocês? Acho que um ponto mais importante, assim, que eu lembro rapidamente, que é essencial, é a CBO, né? De Só 2002. a CBO. 2002 teve a inserção na CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações, a numeração de profissional do sexo. Então, o que isso significa? Isso significa que ele é reconhecido como um trabalhador. Ele pode recolher seus impostos, estando lá, profissional do sexo. É como um trabalhador autônomo, que nem um designer, que nem... Tem outras ocupações, por exemplo, que não são regulamentadas, porque você reconhece a profissão, mas aí você não tem a regulamentação, né? Nosso caso eu acho ótimo, né? Ai, você é puta de coração, amiga. A gente não tem a regulamentação, então, mas se você tem o reconhecimento daquilo como um trabalho autônomo, que aí você pode recolher seus impostos, você tem direito ao INSS, etc. E o que a legislação não acompanha e que vocês percebem, assim, que seria urgente, que precisaria começar a ter algo ali? Aí a gente vai ter que deixar pro próximo Vamos programa, deixar... porque é muita coisa. E eu já penso que vai ser um pouco difícil caso exista uma necessidade de se passar por uma legislação, eu sei que precisa, porque a galera que está sendo eleita num país atualmente é extremamente contra vocês, apesar de ser das pessoas que provavelmente é a galera que compra o material de vocês, mas que ainda, eles vão votar as a coisas. gente não tem aliado de esquerda pra gente poder pautar isso. Mas vai ter agora. Vai ter agora. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui fixo uma vez no mês, mano. Ô, louco! Tô falando sério, pode vir. A gente deixa Então, fixo uma vez no mês, ou vem as duas, uma de vocês, ou alguém que vocês quiserem trazer pra falar sobre isso, porque, mano, é trabalho, mano. É trabalho, pô, foda-se. E a gente tem um Código Penal que é de 1940, que só fala de prostituição presencial. Tem a questão do digital, tem as questões dos termos de uso, a influência, por exemplo, da Lei Sexta Fosta, né, que foi aprovada no governo do Trump. E assim como na década de 70 foi impulsionado por feministas, radicais e conservadores. Essencialistas, né? Então, assim, tem vários aí também pormenores. E fora, assim, a questão da diversidade do Brasil e como também até mesmo as formas de fazer o trabalho presenciais são diferentes em cada estado. Eu já rodei aí 3 estados e visitei zonas completamente diferentes, cada um também. Porque isso tem a ver também com a cidade, a questão da organização geográfica, a história da cidade, também a forma de fazer o trabalho sexual. Então, a gente tem um Código Penal que fala de algo de 1940, a partir do Brasil ter assinado alguns acordos supranacionais para tentar acabar com a prostituição, que é a ideia, né, do abolicionismo, de acabar com a prostituição, só que não acabou. O que deixou já de 1940, já deixou determinado, por exemplo, que trabalho sexual já era um trabalho uberizado. É isso. Então, ó, próximo episódio, a gente vai pegar mais essa outra parte aqui do assunto para falar. E, de verdade mesmo, pode, se vocês quiserem, tem um espaço aqui para gravar com quem vocês quiserem. O espaço tá aqui, mano. É de vocês, real mesmo. E quem estiver enchendo o saco aí vai se fuder. É isso. Eu tô querendo fazer o filtro, mano. Eu quero fazer o filtro. Quero tirar todos os esquerdistas que não perceberam que são conservadores ainda. Reaça, né? Porque vou terminar falando só essa frasezinha pra vocês. Porque foi dito aqui várias vezes que essas pesquisas, esses movimentos surgem de feministas radicais com conservadores.
A partir do momento que a tua pauta se encontra com a do conservador, para o que você está fazendo, tá? É isso. Eu me baseio nisso. Se algo que eu estou defendendo, a porra de um conservador está defendendo só pelo conservadorismo, eu falo, mano, foda-se. Então tá errado. E é isso. Então, reflita e vai ter mais episódios delas aqui para vocês. E é isso. Deixem nas redes sociais de vocês. E é isso aí. Pessoal, Vai você primeiro. Vai, pô. Eu sou Svetlana. Vocês podem me encontrar no Eu Instagram. acho legal tu soletrar isso aí, mano. Tá, é Real. verdade, né? Ai, A colinha, já tá até aqui, ó. Não, mas é porque o cara que escreve, ele é devagar também. Se tu não... Ele eu vai tenho até um colocar adesivo, errado. que depois eu vou te dar um adesivinho. Ah, cara. Svetlana, Svetlanna, tá? É só pesquisar, vocês vão encontrar. Também tô Twitter, Blue e Instagram. Instagram tá Carol Bonomi, Bonomi, porque as pessoas também falam errado meu nome. Underline. Bom nome. Um bom nome. É isso, meu, você já sabe. Se você não me segue, tu tá errado, tu tá em pecado, então vai lá seguir. Instagram, @Thiago Santinelli. Eu falo Instagram porque o YouTube tá desinscrevendo um monte de gente do meu canal. Uma galera fala que não tá recebendo mais. Fala, pô, eu tava inscrito, não tô Até no mais. Instagram também Fica tá de assim. olho. Instagram também. Então é isso. E janeiro elas estão aqui de volta. É nóis.